De um lado, você tem as empresas reclamando que a geração Z não quer nada com nada, que é desleal. Do outro, uma geração inteira que se recusa a jogar um jogo com regras que não fazem mais sentido. Então a pergunta é, de quem é culpa? Dos jovens que são chamados de preguiçosos ou das empresas que prometem mundos e fundos, mas entregam um sistema quebrado? Vamos mergulhar nessa guerra de narrativas que está mudando o mercado de trabalho. E no centro dessa discussão toda está essa frase. Ela é praticamente um manifesto e resume uma virada de chave gigantesca nos valores da sociedade. O trabalho, que por décadas foi a identidade principal dos nossos pais, dos nossos avós, agora é só uma parte da vida. Não é mais o centro de tudo. E só essa mudança de lugar já está causando um verdadeiro terremoto no mundo corporativo. Tá, para começar a entender essa treta, vamos ouvir primeiro o lado das empresas. A historinha que elas contam o tempo todo é que existe uma crise de gente para trabalhar e que, claro, a culpa é dos mais novos. A queixa número 1, a que ecoa em toda a sala de reunião, é essa aí: falta de compromisso. A geração Z é logo taxada de desleal, de gente que não quer vestir a camisa como se fazia antigamente. A crítica é que essa galera pula de um emprego para o outro sem criar raiz em lugar nenhum, o que pinta um retrato de uma geração que só está pensando no próximo lerite. E para justificar essa reclamação, as empresas adoram apontar para dados como este. A falta de mão de obra no comércio bateu o maior nível em 5 anos. Para elas, isso aí soa como a sirene de um incêndio, a prova cabal de que a nova geração simplesmente não tem mais vontade de trabalhar. E aqui está a imagem que, na cabeça de muito gerente, resume tudo. Olha só a diferença. As gerações passadas ficavam em média de 2 a 3 anos no primeiro trampo. A geração Z, pouco mais de um aninho. Para um empregador, esse gráfico aí é a prova material da tal deslealdade. É um número que parece confirmar todo o discurso de que essa geração não se apega a nada. Ok, mas essa é só a versão das empresas. É metade da história. Agora, vamos virar o jogo e analisar os fatos por trás desses clichês, olhando a coisa toda pela ótica de quem está entrando no mercado agora. A pergunta é essa, e é a que importa. A culpa é mesmo de toda uma geração de jovens que supostamente são folgados? Ou será que o problema está no sistema que eles pegaram? Um sistema que força todo mundo a jogar com regras que não favorecem quem está embaixo. Vamos ver o que os dados dizem de verdade. Olha, se tem um slide que desmonta o discurso todo, é esse aqui. A geração Z não está só reclamando de barriga cheia, não. Eles estão de fato começando a vida com uma desvantagem financeira real. Mesmo com a inflação corrigida, um jovem hoje ganha, em média, bem menos do que um millennial ganhava na mesma idade. Aí a acusação de falta de vontade soa quase como uma piada, né? Ganhando menos e com custo de vida nas alturas. E as preocupações deles mostram direitinho onde o calo aperta. Em primeiríssimo lugar, custo de vida. Logo depois, o medo do desemprego. Pensa bem, quando a sua maior briga para conseguir pagar o aluguel e não saber se vai ter emprego amanhã, a ideia de ser leal a uma empresa que pode te chutar a qualquer momento perde todo o sentido. Eles não são sonhadores, são realistas lidando com crises bem concretas. Essa frase aqui é pesada, é um soco no estômago, mas, nossa, ela explica muita coisa. Como é que se pede para alguém investir numa carreira de 30 anos dentro de uma empresa, quando a sensação geral sobre o futuro é essa? Focar no presente deixa de ser uma escolha e vira uma estratégia de sobrevivência. Então não é uma questão de fugir do trabalho. É uma fuga calculada de condições que se tornaram inaceitáveis. Essa galera se recusa a aturar chefe abusivo e cultura de trabalho tóxica. Eles não têm mais paciência para a empresa que não deixa claro para onde eles podem crescer. Eles não estão abandonando o trabalho. Eles estão abandonando empresas que não merecem o tempo deles. É uma busca por um pingo de dignidade. E é aqui que o papo fica sério, porque enquanto as empresas apontam o dedo para os mais novos, elas convenientemente esquecem de olhar para o próprio umbigo, para as próprias contradições. Vamos falar da hipocrisia corporativa. E essa hipocrisia já começa na linguagem. Já reparou que a palavra empregado quase sumiu do mapa? Agora somos todos colaboradores. Parece uma coisinha boba, né? Mas é uma jogada de mestre para maquiar a realidade. A ideia é criar uma sensação falsa de que está todo mundo no mesmo barco. Mas na hora que o barco afunda, adivinha quem é jogado no mar primeiro? É um nome bonito para tratar funcionário como bobo. E essa tal colaboração vira desculpa perfeita para pedir mais e dar menos. Querem que os funcionários tenham mentalidade de dono, que sejam intraempreendedores, que tenham ideias geniais até no chuveiro. Mas na hora de dividir o bônus e os lucros, aí a conversa muda. Inovação e esforço extra não são recompensados, eles são
exigidos. A contradição aqui é gritante. A mesma empresa que vai para a imprensa reclamar da falta de mão de obra é a que está investindo uma fortuna em automação e em caixa de autoatendimento para diminuir a quantidade de funcionários. A questão nunca foi preencher vagas, a questão sempre foi cortar custos. E aqui a gente chega no auge da hipocrisia. A empresa exige uma lealdade quase de família, que você vista a camisa, que trate o trabalho como se fosse sua casa. Mas é só o resultado do trimestre vir um pouco abaixo do esperado ou a diretoria decidir renovar os ares que essa mesma família te bota no olho da rua sem nem piscar. A verdade é dura. A lealdade que eles cobram é uma via de mão única. E o ambiente que eles oferecem em troca disso tudo? Se liga nesse número. Mais da metade, não é dos funcionários, é dos próprios CEOs, admitem que a cultura da empresa deles é tóxica. Eu vou até repetir. A própria liderança sabe que o ambiente de trabalho é ruim. A pergunta que fica é, se nem eles acreditam na empresa que comandam, por que eles esperam que um jovem, no começo da carreira, se sacrifique por ela? Então, o que a gente está testemunhando não é uma crise de preguiça. É uma mudança fundamental nas regras do jogo. É uma revolução silenciosa que está sendo liderada por uma geração que simplesmente não engole mais o antigo contrato de trabalho. É como diz o antropólogo Michel Coforada. A geração Z assistiu de camarote o que aconteceu com os pais e os irmãos mais velhos. Eles viram a geração anterior seguir a receita de bolo direitinho. Estuda, trabalha duro, seja leal. E no final, a promessa da recompensa não chegou para muita gente. Eles viram que o roteiro falhou e decidiram que não iam mais cair nesse papinho. No fim das contas, o que as empresas chamam de desinteresse ou de falta de compromisso, na verdade, é outra coisa. É uma forma radical de autopreservação. É dizer não para sacrificar a própria saúde mental, o tempo e a vida para um sistema que não garante mais nada em troca. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final que inverte completamente a lógica da discussão. O problema do mercado é a falta de funcionários leais ou é a falta de empresas que realmente mereçam lealdade? Talvez, em vez de esperar que uma nova geração se encaixe num sistema que já deu o que tinha que dar, seja a hora do próprio sistema se adaptar à realidade. E a resposta para essa pergunta está sendo escrita agora e vai definir o futuro do trabalho para todo mundo.